bem-vindo ao canal Palavra com Palavra. Hoje a gente quer falar sobre expectativas na vida cristã, uma reflexão baseada no texto de Mateus, capítulo 11, verso 1 a 6. Vamos abrir a Bíblia e ler esse texto. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Nós vemos uma época em que os seres humanos eles se decepcionam a todo tempo, seja por causa de um emprego, seja por causa de uma doença, seja por causa de traição pessoal, seja por causa de expectativas que a pessoa tem em relação a outro, em relação a alguma coisa. Volta e meia a gente vê pessoas se decepcionando, se frustrando. Se essa pessoa de alguma forma já caminha com Deus, com Cristo, a decepção é mais acentuada ainda porque ela nutre expectativas muito fortes em relação a essa relação com Deus. É mais ou menos assim, você tem uma pessoa que você ama, ou você é amado por alguém, você demonstra esse amor de alguma forma e caminha se relacionando em amor com essa pessoa, e de alguma forma você tem expectativas muito claras em relação àquele relacionamento. Então, algumas traições não fazem parte desse relacionamento. E quando de alguma forma um ou outro erra, isso traz decepção e frustração. Tem pessoas que já têm acumulado várias decepções na vida, de vários tipos, seja em casamento, seja em relacionamentos de amizade, seja em questões de profissionais. E depende do tratamento que a pessoa dá a essas decepções e frustrações, ela vai introjetando isso vai gerando revolta, vai gerando um tipo de reação que denuncia que o seu coração está cheio de tristeza, angústia e decepção. E quando você anda com Deus, se você já anda com Deus e você tem essa expectativa, há instintivamente uma necessidade, uma ideia de que Deus precisa vir ao seu encontro quando alguma coisa não é atendida ou alguma coisa não é suprida. Eu experimento isso com muita frequência, quando nas questões profissionais, nas questões financeiras, quando a gente acha que a gente precisa de alguma coisa, a gente espera, poxa Deus, eu não posso passar por isso. Eu não tenho condições de enfrentar essa situação. Então, se você, por exemplo, está em dificuldade financeira e você anda com Deus, qual é a sua primeira ideia? Sinceramente, no fundo do seu coração, a sua primeira ideia é: Deus não vai me deixar sucumbir. Mas a gente está numa época do país hoje em dia que tem muita gente afundada em dívidas. E se você anda com Deus, eu repito, você pensa: eu não. Você pode nem ser pentecostal, você pode nem ser da teologia da prosperidade, que advoga a causa de que quem anda com Deus não passa necessidade. Aí você é uma pessoa que congrega ou se relaciona ou bebe, se alimenta de uma fonte mais tradicional, mas no fundo do coração você tem uma convicção pentecostal. Porque no fundo do coração você tem uma expectativa de que Deus tem que honrar você na medida que você tem uma necessidade legítima para ser suprida. Então a gente vê muitos casos, por exemplo, de pessoas solteiras que querem casar e elas dizem assim: poxa Deus, me arranja um marido, me arranja uma esposa. E de alguma forma o tempo passa, os dias passam, essa pessoa não aparece, o coração se entristece e lá escondido no coração existe a seguinte pergunta: como é que pode Deus me deixar ficar assim ou passar por isso? Se você for uma pessoa honesta, você trata o assunto, você vai botar para fora, você vai buscar Deus, você vai buscar a ajuda de alguém e vai tratar o sentimento. Mas se você for com a maioria das pessoas, você vai guardar, aí você frequenta a igreja, você dá o dízimo, você lê a Bíblia, você canta, você adora, você chora, você faz os trejeitos todos da experiência cristã, mas lá no coração tem escondidinho um lugarzinho que diz assim: poxa, Deus, você não podia me deixar passar por isso. Eu estou chamando isso de decepção. E estou colocando aqui que para esse grupo que já conhece a Deus, essa decepção ela tem implicações mais sérias. Porque quem não espera em Deus está na vida lutando, buscando seus próprios interesses e assumindo as consequências dos seus atos. Mas quem anda com Deus,
além de ter as consequências de seus atos, tem sim uma ideia de Salvador. Um Deus que não só salvou a minha alma, mas ele pode salvar o meu momento, a minha situação, pode salvar o meu casamento, ele pode salvar a minha saúde, ele pode salvar a minha situação financeira. Quando isso não acontece no meu tempo, no tempo que eu espero, eu alimento no coração decepção. Eu tenho uma expectativa, Deus não vem ao meu encontro na hora que eu desejo, e eu me encontro muitas vezes, seja de maneira verbalizada, seja de maneira escondida, lá no fundo do coração às vezes há o seguinte: Deus, onde você está, por que você não está vindo ao meu encontro? E quando você não admite isso com muita clareza, você adoece. Então, além de você nutrir decepção, além de você ter expectativas frustradas, você adoece, você pode adoecer. Você pode virar uma pessoa... A gente conhece pessoas que elas são extremamente alegres, simpáticas, mas você vê na maneira de se relacionar que elas estão nutrindo decepção. Há muita revolta, elas tratam as pessoas com muita dureza, e você vê que lá no coração pode haver escondido decepção. Quando a gente lê o texto de João Batista, esse texto aqui de Mateus 11, a gente vê uma história parecida. Não está tão claro, mas dá para você perceber um indivíduo profundamente decepcionado. E a gente está falando de João Batista, a gente está falando de alguém que Jesus falou que não havia outro nascido de mulher igual a ele. A gente está falando de João Batista, o cara que quando a mãe de Jesus e a mãe de João se encontraram, ele estremeceu na barriga da mãe. Ele já reconheceu que Jesus era Deus na barriga da mãe de Maria, a mãe dele, e ele na barriga da mãe dele, Isabel. Então, você vê que a gente está falando de alguém que desde a sua concepção, ele já foi gerado para proclamar a vinda de Jesus. E depois que ele nasce, o ministério de João Batista é anunciar a vinda de Jesus. Não só anunciar a vinda dele, mas anunciar os feitos dele e anunciar a salvação dele e chamar as pessoas ao arrependimento porque era chegado o reino de Deus. Então a gente está falando de alguém que anda de maneira correta, alguém que vive uma vida direita, uma vida séria, alguém que conhece a Deus, alguém que anda com Deus e não só isso, alguém que passou a vida inteira andando com Deus. E você pode dizer assim, poxa, mas esse cara andou com Jesus, ele não tem nenhuma expectativa a não ser a fidelidade de cumprir o chamado dele. Ele foi chamado para ser essa voz no deserto a respeito de Jesus e ele está satisfeito só com isso. Ele não tem nenhuma demanda, não há nenhuma barganha dele com Deus. Não há nenhuma expectativa. João Batista não tem na sua cabeça, na minha cabeça, nenhuma necessidade não atendida. E ainda que tenha, diante da grandeza do seu ministério, da sua vocação, ele não tem nenhuma queixa a fazer porque ele é alguém que foi chamado por Deus para anunciar a vinda de Jesus. Logo, diante de tal privilégio, ele é uma pessoa que não vai perder tempo chamando o seu Senhor para tratar de questões que ele acha que é importante para ele, que tem a ver com a necessidade pessoal dele. Ele vai só se contentar em ter o chamado. Não, João Batista é feito eu e você, João Batista tem expectativas. E assim como eu e você, volta e meia, João Batista se vê decepcionado. Como é que a gente percebe isso? Olha só o texto. O texto diz que João manda perguntar, João ouviu, preso no cárcere, preso porque falava de Jesus, ele ouviu do cárcere que Jesus estava fazendo boas obras, grandes obras. E ele mandou perguntar, diante dessas obras que esse Cristo está fazendo, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? É mais ou menos assim, ó. Será que a minha entrega a você, Jesus, a vida inteira, será que a minha entrega a você, Deus, a vida inteira, valeu a pena? Será que realmente não foi uma perda de tempo? Será que diante das minhas necessidades não atendidas, não valeria a pena ter caminhado por si próprio ou ter investido em oportunidades que o mundo oferecia? Será que você não fica no coração pensando assim como João Batista? Poxa, eu entreguei a minha vida inteira para você e agora eu preciso que você venha ao meu encontro. Será que você realmente é o Jesus que eu passei a vida inteira crendo ou anunciando? No caso de João Batista, anunciando. No seu caso, crendo. Se você é um frequentador de igreja desde a infância, piorou tudo. Porque você passou a vida inteira
num projeto já pré-definido, já planejado, e você só fez cumprir com a disciplina de horários e agenda, frequentar a igreja, escola dominical e etc, etc. E você vê isso, interessante isso, porque você vê pessoas que viveram a vida inteira na igreja evangélica, quando a decepção atinge elas, quando elas se sentem necessitadas e não atendidas por Deus dentro da expectativa delas, elas se sentem traídas, elas abandonam a igreja. E você vê com muita clareza pessoas que oscilam de uma religiosidade super radical para um liberalismo total. Ou seja, e esse liberalismo explica que aquela entrega é uma entrega cheia de expectativas. Eu estou entregando algo a você, Jesus, mas eu tenho muitas expectativas. Eu tenho algo a receber. Há uma troca em curso. Então você não entregou de graça. Você recebeu de graça a salvação, mas você entrega a sua vida e lá no coração você pode correr o perigo de estar escondendo algum tipo de barganha. E quando você se vê necessitado como João, você levanta no seu coração a pergunta: você é aquele Jesus a quem eu entreguei a minha vida ou eu tenho que esperar outro? Você é o Jesus que eu passei a vida inteira anunciando ou eu tenho que entregar outro? Eu tenho parentes que passaram a vida inteira, uma grande parte da vida, entregando sua vida para anunciar o evangelho. Eu tenho um parente que ele viveu em missões muitos anos. E o seu casamento, ele entrou em crise e ele esperava muito de Deus e Deus não atendeu da maneira como ele esperava e a vida dessa pessoa foi descendo. E hoje em dia ela é uma pessoa completamente confusa e desfigurada porque ela não consegue entender como é que ela está no cárcere preso e ela ouve falar de Jesus e no coração ela vem: esse Jesus é aquele por quem eu entreguei a minha vida? Esse é o caso de João Batista, ouvindo falar que Jesus está fazendo grandes coisas. Mas ele está preso e no fundo do coração ele gostaria de saber se ele deveria transferir a esperança dele para um outro Cristo. Porque aquele por que ele anunciou a vida inteira não está vindo ao encontro dele resolver o problema do cárcere dele. Você é uma pessoa assim que se sente escravizada por alguma necessidade? Você é uma pessoa que vive hoje em algum cárcere? Você é uma pessoa que nunca casou, quer casar e a idade está passando? E o homem de Deus não vem, a mulher de Deus não vem. E você fica pensando: não é possível, eu fui fiel a vida inteira. Você é uma pessoa que foi um profissional correto, honesto, direito. Uma pessoa que sempre trabalhou com integridade na sua profissão. Aí você se vê afundado numa crise financeira. E você pensa: poxa Deus, se eu tivesse participado de projetos ilegais que surgiram oportunidades na vida, eu teria entrado, estaria rico hoje. Eu conheço pessoas na igreja que estão muito bem, porque assumiram ou entraram em negócios que havia algum tipo de dúvida, mas que trouxeram um grande retorno. Ou então você é uma pessoa que foi saudável, você não fumou, não bebeu, você não se drogou. Aí de repente você conhece alguém ou você mesmo está enfrentando uma doença grave de morte na sua vida e você é novo e você pensa assim: não é possível, eu não peguei o meu corpo e abusei dele, como é que agora eu estou vivendo isso? Jesus, és tu aquele que estava para vir ou eu posso esperar outro que venha me tirar dessa decepção e atender às minhas expectativas? E quando os discípulos, João manda os discípulos perguntar isso a Jesus, e Jesus responde e disse a eles: ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. O que é que Jesus responde a mim, a você e a João a respeito das suas decepções, do seu cárcere e das suas expectativas? O que é que ele responde para João? O que é que palavra Deus manda dizer a mim e a você a respeito de um momento que você ou viveu, ou está vivendo, e ainda pode viver? Você pode estar pensando assim: rapaz, eu estou muito bem com Deus, está tudo jóia, eu tenho de Deus hoje tudo que eu preciso. Eu estou casado, tenho filhos, tenho saúde, tenho dinheiro, tenho recursos, frequento uma igreja muito boa, ando com Deus e eu estou muito bem. Ou então você não frequenta igreja, você não anda com Deus, mas tem tudo isso que eu falei: uma boa família, saúde, dinheiro, recursos, alegria e prazer. Presta atenção. Se você não viveu, você pode viver ainda.
Se você já viveu, você entende o que eu estou falando. Então, você pode até inclusive ter vivido e ter sublimado essa experiência, e sublimando ela, você pode ter no coração nutrido experiência de distanciamento, indiferença de Deus, porque você não teve Jesus tirando você do cárcere da sua necessidade. Olha só, Jesus fala para João 3 coisas, eu queria falar para você essas 3 coisas hoje. A primeira coisa que ele fala para João é o seguinte: o Evangelho e o seu poder transformador têm mudado vidas. Presta atenção, João. João não olha para o seu cárcere, olha para as pessoas que têm sido libertas do cárcere. João não olha para a sua escravidão, não olha para o seu momento, não olha para a sua necessidade, não olha para a sua dor, olha para o que Deus tem feito na história e na vida das pessoas. Você tem sabido, se você é uma pessoa que anda com Deus, se você é uma pessoa que é envolvida de alguma forma com pessoas que são cristãs, você tem sabido de pessoas que Deus tem salvo e mudado vidas. Você tem sabido de pessoas que são curadas fisicamente de doença, de morte. Você tem sabido de pessoas que têm sido retiradas da falência. E eu não estou falando aqui agora de riqueza material, de você necessariamente virar alguém rico, não. Eu estou falando de pessoas que experimentam a intervenção de Deus. Você tem sabido de pessoas que têm simplesmente tendo o caráter modificado. Gente que mentia que não mente mais. Gente que era drogada não se droga mais. Gente que tinha um casamento fracassado e o casamento é restaurado. Gente até que o casamento não foi restaurado em tempo, mas Deus deu a ela a oportunidade de entrar num novo casamento. Pessoas que você olha assim e faz, Deus visitou aquela pessoa, Deus salvou aquela pessoa, Deus tem feito milagre na vida das pessoas. Eu não sei se você sabe, mas tem tem corrido no meio cristão aí a história de pessoas no Oriente Médio que têm sonhado com Jesus. Pessoas têm se convertido apenas com a experiência de um sonho em que Jesus fala com elas. Isso é um milagre impressionante. Tem um videozinho que passa no YouTube, eu não sei se você já viu, que é um videozinho de um carregamento de Bíblias que chega na China para chineses e eles pegam a Bíblia, eles abraçam no peito como se aquilo fosse o maior tesouro deles. Isso é um milagre, Deus tem feito milagres. E eu não sei se você sabe também, mas a igreja cristã da China é a igreja que mais cresce no mundo, num país onde é proibido ser cristão. E nós estamos aqui num país em que a gente pode ser cristão, e a gente muitas vezes está com o coração cheio de decepção porque a gente está olhando para o nosso cárcere. E Jesus fala, olha, manda dizer a João, pessoas que não enxergavam a Cristo enxergam. Pessoas que não andavam bem andam melhor. Pessoas que estavam mortas na sua situação têm sido ressuscitadas. Deus tem feito milagres. E eu posso chamar a atenção também da sua própria vida. Você hoje se encontra em decepção e expectativa frustrada. Mas como tem sido a sua vida inteira? Como é que você conheceu a Cristo? Você lembra disso? Você lembra do seu tempo de conversão, de entrega? Você lembra das experiências que já teve com Deus? Você já lembra, você esqueceu das vezes em que Deus falou com você? Eu não falo apenas de pessoas que falaram com você, palavras que você recebeu, sonhos ou nenhum milagre. Eu falo simplesmente de você perceber a sutileza do cuidado de Deus na sua vida. Você lembra disso ou você esqueceu? Ou na escuridão do cárcere, você não consegue lembrar o que Deus fez na sua própria vida. Jesus manda dizer a João, o Evangelho e o seu poder transformador tem mudado vidas. Você lembra do que Deus fez na sua própria vida e você tem sabido o que Deus tem feito na vida dos outros? É interessante porque Jesus fala que é curador, é consolador, é remédio de Deus você tirar a atenção de si mesmo e botar a atenção no que Deus tem feito na história. Deus tem mudado vidas. Segunda coisa que Jesus manda dizer a João, aliás, eu já falei a segunda coisa. O Evangelho e o seu poder têm feito milagres em sua própria existência. Ou seja, você já tem atestado no seu passado o que Deus fez. Então vamos para a terceira coisa. A terceira coisa que Jesus fala para João é que o Evangelho lhe fará bem se você não barganhar com Deus. Está escrito aonde isso? Está escrito no verso 6. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço.
Além de você ter no coração uma decepção arraigada, uma decepção alimentada, uma expectativa frustrada, você pode também estar nutrindo um sentimento perigoso, que é uma barganha com Deus e que Deus tem sido devedor de alguma coisa a você. Essa é a mais perigosa. Se você chegou nesse estágio, é porque você já está caminhando em decepção já há algum tempo. Você começa esperando que Deus intervenha. Deus não intervém no seu tempo e você começa a ficar triste, a definhar, a decepcionar. Se você for uma pessoa que não se contenta, não se satisfaz em ficar aguardando a resposta de Deus, você parte para uma coisa perigosíssima, que é você ver em Deus motivo de tropeço. Sabe quem é que experimentou isso? A mulher de Jó. Depois de ver que Jó estava embarcado numa tragédia enorme de vida, uma vida fracassada em todas as dimensões, né? Ela sugere a Jó a seguinte proposta: amaldiçoa o teu Deus e morre, que significa mais ou menos o seguinte: elimina da sua vida a expectativa e a esperança em Deus. É melhor morrer sem esperança, acabado, frustrado e decepcionado, do que ser uma pessoa decepcionada, mas que ainda espera em Deus. É melhor descrer de Deus do que viver a decepção crendo em Deus. E é verdade, da perspectiva de quem não quer olhar para a palavra de Deus e para a instrução de Deus para a sua própria vida, é realmente melhor nem conhecer a Deus. Mas você que conhece a Deus não tem essa opção mais, né? E a resposta de Jó, com toda a sua decepção e expectativa frustrada, foi: mulher, você é louca. Você é uma louca. De Deus eu recebi o bem, eu não vou receber o mal. Que relacionamento é esse? Que relação com Deus é esse de um indivíduo completamente afundado na tragédia, e ele entende que de Deus, a relação que ele tem com Deus é uma relação que a única esperança que ele tem está em Deus, e é dessa forma, tudo que ele espera em Deus. Mas aquela mulher, ela queria que Jó abrisse mão da sua esperança, porque é melhor não ter esperança do que ter uma esperança frustrada. Mas não é verdade, não. A verdade é que bem-aventurado, feliz é o homem que não transformar Deus e o seu filho numa pedra de tropeço. Feliz é o homem que não se frustra, ou melhor, em se frustrando, não barganha com Deus ao ponto de entregar o próprio Deus como preço dessa relação. Por quê? Porque Deus agora vira para mim pedra de tropeço. Porque crendo em Deus, Deus não vem ao meu encontro. Esperando em Deus, Deus não me atende. Crendo em Deus, Ele não me tira do cárcere. E dessa forma eu sou um indivíduo que, além de decepcionado, além de ter expectativas frustradas, sou um indivíduo que usa a Deus e barganha com Deus para que Deus venha ao encontro da sua própria necessidade, quando a sua maior necessidade é esperar em Deus. E Jesus fala para João: João, você pode ser ou pode estar vivendo a dor de estar no cárcere, mas feliz você será se você não achar em mim pedra de tropeço. Eu queria rever com você agora para você prestar bem atenção. Você que acha que esse momento que você vive é um momento em que Deus lhe abandonou. Deus não lhe abandonou. Deus manda dizer a você, por intermédio da sua palavra, por intermédio dos amigos, de uma pregação, de uma reflexão, que o Evangelho tem mudado vidas. Já mudou a sua, tem mudado a vida dos outros. Esse momento você não sabe por que é que você se encontra encarcerado em alguma necessidade sua. Mas creia, Jesus é o mesmo que você anunciou a vida inteira. Ele é o mesmo que faz cegos verem, coxos andarem, mortos ressuscitarem. Deus não mudou, Ele é o mesmo Deus. Ele vai vir ao seu encontro em algum momento. A segunda coisa, preste atenção nos milagres que foram feitos na sua vida, já foram feitos na sua vida. Você é uma pessoa sem registro da relação com Deus, é uma pessoa que não tem registro dos encontros com Deus. Se você tem, você precisa trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. E por fim, cuidado, não deixa que Jesus seja matéria de barganha para que você possa ameaçar Deus, ou colocar Deus, constranger Deus, como se constrangendo Deus, de alguma forma, Deus viesse ao seu encontro por causa do seu constrangimento, da sua queixa. Deus vem ao seu encontro porque Ele ama.
e não por causa da sua queixa. Ele vem ao seu encontro porque nada que acontece na sua vida está fora da mão dele. É projeto dele. Eu sei que eu e você, quando a gente não entende, a gente fica muito mal. A gente perde o sono, a gente se sente triste. Mas o que ele está falando aqui é, ei, você que hoje tem uma grande necessidade, uma grande decepção, uma expectativa ainda não atendida. Bem-aventurado, feliz você vai ser se você não achar em mim pedra de tropeço ou motivo de tropeço. Ou seja, você não muda aquilo que você crê a respeito de Deus. Você não muda aonde está a sua esperança. Você não muda aonde está, de onde vem o seu socorro. Se por causa da decepção, da tristeza, da expectativa frustrada, você muda isso, você denuncia que você tinha uma relação de barganha de troca e na hora que Deus não deu a você o que você queria em troca da sua vida, você agora encontra em Jesus motivo de tropeço. Eu queria pedir a você que você, ao final dessa mensagem, tirasse um tempo de oração. Fala com Deus, conta para Deus, assim como João mandou contar a Jesus, qual é a sua necessidade. Adelson, eu já fiz tantas vezes eu já orei tantas vezes, já contei tantas vezes. Conta mais uma vez. Fala para Deus. Procura Deus, busca Deus. E diz a ele, Jesus, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Porque muitas vezes você não tem coragem de verbalizar essa sua dúvida, essa sua angústia, e você vai nutrindo no coração essa rebeldia contra Deus. Bota para fora, fala com Deus. Olha, e a palavra de Deus vai te responder aquilo que você ouviu hoje. Vai pedir a você para você olhar para o que está acontecendo na história. Vai pedir para você nutrir esperança. Vai pedir para você não transformar Deus em material de troca na sua vida. Se você vive um tempo difícil, você precisa continuar buscando a Deus. Tira seu tempo de reflexão, ora por isso e ouve a voz de Deus. Muito obrigado. Amém.